Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de julho. Bom, o destaque no mês de julho, nos Estados Unidos, foi a redução da taxa de juros, em 25 basis points, ou 0,25. O Fed levou a taxa de juros para um novo patamar, entre 2 e 2,25. E mencionou também na ata referente ao desaquecimento, ao enfraquecimento da economia global, em uma inflação mais fraca no país. Foi o primeiro corte básico da taxa de juros, dentro de uma década, foi uma sinalização muito importante para o mercado. O Banco Central americano alegou que a atividade econômica continua sólida nos Estados Unidos, mas ele reconhece as incertezas aí provocadas pelas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Em relação a essas incertezas, o embate ainda continua entre o governo americano e o ministro chinês. O presidente Trump, após implementar as tarifas de mais de 10% em cima de 300 bilhões em importações da China, o ministro chinês respondeu com a compra de produtos agrícolas americanos e permitiu que desvalorizasse o seu câmbio, uma medida inédita aí, dentro dos últimos 10 anos, nunca havia feito isso, e isso acaba tendo reflexos para o restante da economia global. Indo para a China, o PIB chinês ele cresceu 6,2% em relação ao mesmo período de 2018, Foi a menor taxa em 27 anos, puxado até pelo nível de investimentos e exportações que vieram mais fracos. O resultado ainda está dentro da margem do governo, da meta do governo para 2019, que é entre 6 e 6,5, mas já sinaliza um desaquecimento até em função dessa guerra comercial. O outro dado também que saiu foi o resultado de produção industrial chinesa, que cresceu 4,8% em junho, veio bem abaixo do que o mercado esperava. Esse resultado foi o mais fraco desde 2002. A ideia é que os dois governos consigam entrar num acordo. Pequim e Washington continuam tentando um acordo aí entre as partes, principalmente em relação a tentar equilibrar essas exportações de um país para o outro. Na zona do euro, a toada das desacelerações, aí, o PIB da zona do euro teve um crescimento de 0,2% no segundo trimestre de 2019, recuando de uma alta de 0,8%, também em reflexo dessa guerra comercial. Nas maiores economias do bloco, Alemanha, França e Itália, as produções industriais novamente representaram recuos significantes aí no mês, comparado com outro mês. E aliado a isso, nós temos aí um dos riscos é a posse do Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido, que reacendeu o debate sobre o Brexit, voltando aí às discussões aí sobre uma eventual separação sem nenhum tipo de acordo, que a gente chama de hard Brexit. No Brasil, no mês de julho, nós tivemos a redução da taxa de juros, o cupom reduziu a Selic de 6,5% para 6%. O comitê destacou que os indicadores recentes aí da atividade econômica apontam uma possibilidade de retomada aí do processo de recuperação da economia, projetando até uma recuperação gradual. As reformas e os ajustes necessários na economia têm avançado, reforma de previdência, reforma tributária, isso é um sinal positivo. O Banco Central sempre destacou esse como um ponto inicial para início da redução da taxa de juros. Adicionalmente, ele passou a enxergar um cenário externo benigno, devido até mudanças de política monetária nas principais economias. O mundo vive taxa de juros negativa, taxas próximas de zero. Então, mas mesmo assim ainda mantém atento aos riscos de desaceleração na atividade global em função aí, dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Em relação ao resultado dos planos, iniciando pelo plano BD, no mês de julho, o plano BD fechou com um patrimônio de 3,7 bilhões de reais. Ele obteve uma rentabilidade muito boa no mês de julho, 0,99. A carteira performou aí bem acima da meta atuarial, que foi de 0,59. No acumulado do ano até o mês de julho de 2019, a carteira apresenta um resultado de 6,64%, contra uma meta atuarial de 5,76%. O destaque no mês foi a carteira de renda variável, principalmente pela valorização das ações da nossa patrocinadora, o BNB. E o destaque do ano continua sendo a renda variável também, com uma variação de 47,25%. O plano CV fechou o mês de julho com um patrimônio de 1,08 bilhão de reais, obteve um retorno bem expressivo também no mês de julho, 0,84%,
contra uma meta atuarial de 0,66%. A rentabilidade acumulada no ano de 2019 até o mês de julho apresenta um retorno de 7,41%, contra uma meta atuarial no mesmo período de 5,48%. O destaque no mês foi o segmento imobiliário, com um retorno de 3,74%. Esse é um movimento típico, né, de mercado com taxa de juros baixas, onde você tem uma migração para esse tipo de investimento que te dá um retorno maior em relação ao CDI e à Selic, né? E o destaque no ano, né, renda variável, a carteira vem com um retorno de 22,7%, superior ao Ibovespa, principalmente, né, pelo resultado da nossa carteira de dividendos. Agradeço a atenção e até o próximo mês.